Se você vai fazer, faça. Diga o que pode fazer. Faça o que disser que vai fazer. E se não consegue, não finja que consegue. Nada de se superestimar. Nada de dizer, talvez eu tente, como quem molha só a ponta do pé antes de entrar na água. Pensa antes. Decide antes. Mas, quando chegar a hora, mergulha inteiro, sem volta. Porque nada atormenta mais do que ficar preso naquele e se? E se eu tivesse tentado de verdade? E se eu não tivesse feito pela metade? Isso consome. Isso rouba o sono. E eu acho que isso atormenta muita gente. Porque quando você só se entrega pela metade, nunca sabe se falhou ou se nunca se permitiu vencer. Nunca sabe se aquilo era para você ou se você só não teve coragem de descobrir. Tem algo libertador em olhar no espelho e dizer: eu fui até o fim. Eu descobri. Não era para mim. Ou então, era exatamente onde eu precisava estar. O problema é que muita gente está vivendo pela metade, meio comprometida, meio acreditando, meio estudando quem é. E por isso mesmo, meio colhendo. A gente não se cobra como deveria. A gente não se aplaude quando merece. A gente não se faz responsável quando erra, mesmo sabendo que sabia melhor. E aí, vem alguém e diz: você é tão cheio de si. E eu penso: cheio de quem eu deveria ser, então? Quem mais eu deveria estar preenchendo, senão a mim mesmo? Deveríamos, sim, ser mais cheios de nós. Cheios do que aprendemos, do que conquistamos, do que sobrevivemos, do que sabemos que ainda podemos ser. Olhar no espelho e dizer: bom trabalho, você conseguiu. Ou então: não, meu amigo, hoje você ficou abaixo. Vamos acertar isso. A felicidade não é garantida, mas existe uma ciência na satisfação. Há hábitos que reduzem a dor, e isso já é uma grande vitória. Curioso como somos tão generosos com os outros e tão severos com nós mesmos. Se um amigo tenta e não consegue, a gente abraça, conforta. Você deu o seu melhor. Mas quando somos nós, aí vem o chute na porta, a bronca interna, a culpa. Sim, a vida dói. Sim, às vezes a gente se coloca em enrascadas. E sim, assumir isso é um poder. Mesmo quando alguém questiona: por que você está assumindo tanta culpa? Porque tudo o que eu assumo, eu posso transformar. Vamos errar. E temos que assumir. Temos que reparar e seguir. Porque culpa e arrependimento já mataram muita gente antes da hora. A vida precisa seguir. A página precisa virar. Você é o autor da sua história, ou deixa alguém escrever por você. E existe um padrão, sabe? Há hábitos que, quando mantenho, iluminam minha saúde, minha fé, minha postura como pai, marido e homem. Quando estou nessa trilha, tudo dói menos. A ironia é que a vida só faz sentido olhando para trás. Só no passado a gente conecta os pontos. Só lá percebemos que aquele fim era só o começo disfarçado. A gente avança em meio ao mistério. A gente se apoia no que não quer, enquanto ainda descobre o que quer. E isso é força também. Todo mundo diz: descubra quem você é. Mas às vezes a pergunta correta é: quem você não é? Saber o que tirar do caminho é mais fácil do que tentar definir a essência de uma vez só. E, matematicamente, eliminando o que você não é, você acaba encontrando o que é. E às vezes a solução não é acelerar, é tirar o pé do freio, é recuar, é respirar, é dançar na chuva em vez de tentar empurrá-la para longe. E até agradecer pelas coisas ruins, porque elas se revelam aliadas no fim das contas. Como transformar dor em força? Como enxergar o lado bom enquanto o momento é ruim? Às vezes, começo fingindo acreditar no que ainda não acredito.
Começo dizendo a mim mesmo as palavras certas, antes de sentir que elas são verdade. Como aquele "isso vai passar", que parece vazio, mas que aos poucos começa a fazer sentido. No fundo, existe em mim uma fé teimosa, uma certeza de que isso aqui, a dor, o medo, o fracasso, não é tudo. E se for, bom, então que seja. E tudo bem. Eu não sou de dramatizar, mas sou humano. Eu sinto, eu sofro. Eu perco noites de sono tentando entender por quê. Meu primeiro impulso diante do azar é: o que eu fiz para merecer isso? Mas aprendi outra coisa. Se devemos analisar nossos erros nos piores dias, também devemos analisar nossos acertos nos melhores. Por que as coisas estão funcionando? O que estamos fazendo certo? O que estamos valorizando? O que estamos enxergando que antes passava despercebido? Há padrões nisso. Padrões que constroem uma vida mais leve. E quando nos desviamos deles, sabemos, dá para sentir. O problema é que a gente esquece que nada dura para sempre, nem o bom, nem o ruim. E quando tudo está dando certo, o melhor conselho que posso me dar é: escute o próprio conselho. A verdade é que vida boa demais, doce demais, sábado eterno demais, destrói qualquer um. Responsabilidade não é peso, é liberdade. É a ponte que liga o ontem ao amanhã. Liberdade de verdade exige compromisso, exige continuidade, exige dizer: amanhã vou ser um pouco melhor. E aceitar que nunca existe o momento tcharam, o final definitivo, o troféu eterno. Estamos sempre perseguindo o inalcançável. E isso é lindo, porque é isso que mantém a chama acesa. A gente faz, erramos, tentamos de novo e seguimos, sempre seguindo. No fim das contas, o que mais importa é continuar vivendo, continuar se movendo, continuar descobrindo e, como diz ele, just keep living.